Pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Tecnologia de Cereais e Panificação. Na aula de hoje, nós falaremos um pouco sobre a disciplina, ementa, objetivos e outras informações importantes e, em seguida, passaremos para o nosso primeiro conteúdo de Introdução à Tecnologia de Cereais. Bom, primeiro aqui, minhas informações, minha formação, meu e-mail e o meu currículo Lattes. Essa disciplina está aqui no terceiro módulo e ela tem como objetivo geral capacitar o estudante em conhecimentos teóricos e práticos de tecnologia de cereais. Alguns dos objetivos específicos nós temos: compreender a importância e a abrangência do setor de cereais, conhecer o fluxograma de beneficiamento de cereais, os principais cereais, conhecer os produtos e subprodutos relacionados, a função das matérias-primas básicas e aditivos, tanto no setor de massas, biscoitos e pães, e proporcionar também conhecimento básico sobre panificação, formulações, os cálculos de formulações, os processos de produção e identificar as causas e soluções dos possíveis defeitos de pães e alguns pontos em relação a controle de qualidade e legislação. Vocês estão visualizando agora a ementa da disciplina de vocês. Nós temos introdução, principais cereais, armazenamento de grãos e cereais, produtos e subprodutos, pães, massas e biscoitos, matérias-primas, aditivos, etapas do processo de produção desses produtos, envelhecimento e conservação, controle de qualidade e legislação. Então, serão todos os temas abordados na nossa disciplina. Aqui a bibliografia básica e complementar. Bom, iniciando a nossa aula de hoje sobre introdução, temos que relembrar alguns pontos. Os alimentos, eles apresentam componentes diferentes. Lembrem de química de alimentos, que nós temos o conjunto dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios, dos sais e das vitaminas. Então, esse conhecimento ele é bastante importante na caracterização das partes dos grãos que nós veremos hoje e também nos produtos derivados. O que é que define uma farinha ser boa para panificação e uma farinha ser ruim para panificação? Isso vai ter grande influência no conhecimento que nós adquirimos sobre carboidratos, proteínas e outros componentes. Lembrando que as boas práticas de fabricação, elas precisam estar sendo aplicadas desde o processo de colheita, pós-colheita, beneficiamento e produção de produtos secundários derivados. Tá? Toda a cadeia precisa estar dentro desse processo. Bom, existem vários produtos que são derivados de cereais, muito além de ser apenas pão, massas e biscoitos, certo? Como nós podemos ver aqui nesta esquema que eu produzi para vocês. Bom, a gente tem aqui a chamada indústria de primeira transformação e a de segunda transformação. E do lado esquerdo nós temos os 7 principais cereais. Nós temos o trigo, milho, cevada, arroz, centeio, aveia e sorgo. Por exemplo, o trigo. O trigo ele vai passar por um processo de moagem na indústria moageira, que é considerada uma indústria de primeira transformação. E essa farinha proveniente do processo de moagem, ela pode ser de várias granulometrias, ter grãos de tamanhos diferentes. E esses grãos de tamanhos diferentes produzem produtos diferentes. Nós temos as sêmolas, que são utilizadas para produzir massa. Nós temos as farinhas, que são granulometrias mais finas do que a sêmola, e elas são utilizadas para produzir panificação e bolacha, tá? Biscoitos e bolachas. Nós temos também a cevada, por exemplo, que vai passar pelo processo de malteação numa indústria de primeira transformação, e esse malte pode ser utilizado para produzir cerveja. O arroz ele pode ser utilizado para fazer maltagem, pode ser descascado e branqueado, ele pode ser utilizado para produzir breakfast cereals, que são os cereais de café da manhã, entre outros. Além disso, existe também os subprodutos da primeira transformação de todos esses
cereais, eles podem também serem utilizados para alimentação animal, desde, óbvio, que estejam em boa qualidade de consumo, tá? Tem que passar pelos padrões de qualidade do setor de ração. Bom, cereais são definidos como as sementes ou grãos comestíveis das gramíneas, tais como trigo, arroz, centeio e cevada, ou também pode ser definido como qualquer fruta ou semente comestível da família das gramíneas, que pode ser utilizado como alimento. O que é uma gramínea? Por exemplo, a que nós temos aqui ilustrada nessa imagem, tá? Que é o trigo. Ele é uma planta de porte médio, tá? Tem que se observar que entre os cereais, o produto ele tem que ser designado pelo nome do cereal ou, se ele for um derivado de cereal, seguido de sua classificação. Por isso nós temos arroz tipo 1, arroz tipo 2, classe longo fino. Então tem toda a definição e a classificação desse cereal. Ele é milho em flocos, ele é trigo em grão, tá? Então, ou ele é uma farinha de trigo, então tem que ter toda a denominação. Aqui nessa frase da Resolução 12 de 78 da Anvisa, ela traz algumas características gerais dos cereais que nós podemos retirar várias informações bem importantes. Os derivados de cereais, eles devem ser preparados com matérias-primas sãs, ou seja, que não estejam doentes, limpas, isentas de materiais terrosos, ou seja, de areia, de parasitas, de detritos de animais ou vegetais. Os cereais, eles podem ser polidos e ilustrados com glicose, óleos vegetais comestíveis ou outras substâncias comestíveis, desde que o uso desses materiais não acrescente um peso acima de 0,5% do peso total do cereal. Por exemplo, de cada 100 quilos, no máximo pode ter meio quilo de acréscimo do uso desse material, tá? Não pode ser utilizado, não podem ser utilizados para esse polimento ou brilho óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis, e os cereais e os produtos derivados de cereais incluídos nessa norma não podem ter mais do que 15% de umidade. Isso é bastante importante quando se trata de armazenamento de cereais, tá? Nós teremos uma aula específica sobre essa parte de beneficiamento, de armazenamento, e um dos principais pontos, os dois principais parâmetros que tem que ter cuidado durante o processo de armazenamento de cereais são a temperatura e a umidade. Então, a umidade ela é sempre um parâmetro bastante utilizado para indicar a qualidade dos cereais. Bom, falaremos um pouquinho agora sobre a estrutura e a composição química geral dos cereais. Eu trouxe ilustrando aqui um grão de trigo, tá? Mas a divisão ela é bem similar nos outros cereais. Nós temos que a estrutura básica de um cereal ela é dividida em 3 partes: a casca, o endosperma e o germe, sendo que o endosperma, essa parte mais interna, ela é a parte que apresenta por volta de 80, 75% do grão, tá? A menor parte é o germe e a parte que apresenta por volta de 13 a 15 até 17% do peso do grão é a casca. A casca ela também pode ser chamada de pericarpo ou farelo, dependendo do cereal e também do autor que estiver tratando este assunto. A casca ela tem uma coloração mais escura, tá? Ela é rica em fibras, vitaminas do complexo B e cinzas, que são os sais minerais, como ferro, magnésio, zinco e potássio. Ela tem baixo teor de proteínas, tornando assim uma farinha inapropriada para a panificação. Não seria inapropriada, seria não adequada para produtos de panificação, que nós veremos mais à frente na aula sobre trigo, tá? Por isso, a principal farinha que nós conhecemos, a farinha branca, ela vem do endosperma, da porção mais externa e a maior parte do grão em volume.
Ela é uma composição média principal de carboidratos, então a grande maioria, o conjunto, o grupo de substâncias que está em maior quantidade no endosperma dos cereais em geral é o grupo dos carboidratos, principalmente na forma de amido. Depois nós temos uma grande quantidade de proteína, que pode variar de 8 a 14, e essa quantidade de proteína ela vai influenciar no tipo de produto derivado que vai ser produzido com essa farinha de trigo. Calma, que nós veremos isso nas aulas no decorrer do nosso curso. Tem também uma quantidade baixa de lipídios e apresenta vitaminas do complexo B, como niacina, riboflavina e tiamina. E ela constitui a famosa farinha branca que nós compramos no supermercado, a farinha branca de trigo. O germe, que é a menor porção que tem no grão, ela é a porção que caracteriza o embrião, mais o escutelo, que seria o embrião, que é a porção mais interna do germe, que vai ser responsável pela reprodução das plantas rico em lipídios poliinsaturados. Lembram dos poliinsaturados? São aqueles lipídios que apresentam mais de uma insaturação e são lipídios muito bons para o corpo, nutricionalmente falando. E esse embrião ele é envolto por um chamado escutelo, que é uma reserva de nutrientes, tá? No processo de moagem, que nós veremos com mais detalhe numa aula específica, é retirado a casca e o germe. Esse germe ele pode ser aproveitado e vendido em lojas, principalmente em lojas de produtos naturais. Então, pode vir uma pergunta à sua mente. O que são os chamados cereais integrais ou os produtos derivados? Uma farinha integral, um macarrão integral, um cereal matinal integral. O que significa isso? Integral significa dizer que são os cereais, são os produtos que contêm cereais que têm todas as partes do grão. Por isso, como nós vimos que o pericarpo apresenta uma coloração mais marrom, essa coloração ela vai dar uma tonalidade mais marrom, mais caramelo aos produtos integrais. E eles são mais difíceis de cozinhar, um pouco mais difíceis de mastigar, exatamente pelo alto teor de fibras que tem dentro dessa farinha devido à presença de parte do pericarpo. Os principais cereais que nós falaremos são trigo, durante a disciplina, trigo, milho, sorgo, arroz, centeio, cevada e aveia, os 7 principais cereais. Os cereais eles podem ser classificados de várias formas, tá? Eu trago aqui uma classificação bem clássica, que ela diz que os cereais em geral eles podem ser classificados como cereais inflados. Um exemplo são as pipocas. O cereal laminado, em falar em pipoca, nós falaremos sobre processo de produção de pipoca, que é muito mais interessante do que o que você imagina na aula de milho, tá? Cereais laminados, cilindrados ou rolados, tá? Aquelas laminazinhas de trigo, laminazinha de milho. Nós temos também os cereais em flocos ou flocos de cereais, como os flocos de aveia, tá? Nós temos também os cereais pré-cozidos ou chamados de instantâneos, ou seja, instantâneo geralmente é tudo que ou vem pré-cozido ou é de fácil preparo, tá? Então, e esses cereais pré-cozidos ou instantâneos, eles podem vir pode ser de grãos inteiros, laminados ou flocos ou na forma de farinha. Espero que todos estejam bem, revejam o material, façam o exercício, enviem suas dúvidas e aguardo vocês na próxima aula. Tchau!